O juiz sorriu antes mesmo de eu falar. Não era um sorriso caloroso, não do tipo que te tranquiliza que o sistema está funcionando como deveria. Era o tipo que diz que a conclusão já foi alcançada e o resto do processo é apenas burocracia. Meu pai não olhou para mim. Não precisava. Ele já havia dito o suficiente. Meritíssimo, ela é apenas uma atendente de café. As palavras caíram limpas, eficientes, quase ensaiadas. Algumas pessoas na galeria riram baixinho. Alguém tentou esconder. Outro nem se importou. Eu fiquei lá, mãos firmes ao lado do corpo enquanto 11 milhões de reais e meu nome eram reduzidos a um avental e uma bandeja. O juiz se recostou ligeiramente, me estudando como se eu fosse um estudo de caso, não uma pessoa. Uma atendente gerenciando milhões, disse ele, quase divertido. E assim, a sala decidiu quem eu era. A sala do tribunal não era grande, mas parecia lotada do jeito que espaços pequenos ficam quando as pessoas vêm esperando que algo aconteça. Não caos, não drama no sentido cinematográfico, algo mais quieto, mais controlado, um desmantelamento. Advogados locais ocupavam os bancos junto com um punhado de parentes distantes, que de repente tinham opiniões sobre uma lei estadual. 2 vizinhos sentavam na fila de trás, do tipo que nunca falava com você por anos, mas agora se inclinavam para frente como se estivessem assistindo algo educativo. Meu pai sentava na segunda fila, um braço descansando casualmente ao longo do encosto do banco. Ele parecia confortável. Foi a primeira coisa que notei quando entrei. Confortável, como se tivesse vindo confirmar uma decisão, não argumentar por uma. O advogado dele estava de pé na mesa oposta, já organizando uma pilha de provas impressas, fotos. Eu soube disso antes de vê-las. O jeito como ele manuseava a pasta, cuidadoso, deliberado, me dizia tudo o que eu precisava saber sobre como isso ia se desenrolar. No papel, o caso era simples. Meu avô, Coronel Armando Quintana, aposentado do Exército Brasileiro, havia falecido 6 meses antes. Seu espólio totalizava pouco mais de 11 milhões de reais. Contas de investimento imobiliário, títulos municipais, nada chamativo, apenas acumulação disciplinada ao longo de décadas. Ele deixou a maior parte para mim, sua única neta. Meu pai recebeu uma porção menor, não insignificante, mas não igual. Esse desequilíbrio foi o que nos trouxe aqui. Eles não estavam discutindo números, estavam discutindo capacidade. Meritíssimo, começou o advogado do meu pai, voz medida, praticada. Não estamos contestando a existência do testamento. Estamos questionando se a ré possui o julgamento financeiro e a estabilidade necessários para gerenciar um espólio deste tamanho. Estabilidade. Aquela palavra de novo. Ele se virou para o monitor ao lado do banco. Com a permissão do tribunal, gostaríamos de apresentar evidências visuais. O juiz assentiu uma vez. A tela ganhou vida. A primeira imagem preencheu-a. Eu atrás do balcão de um pequeno café, avental azul marinho, cabelo preso, segurando 2 canecas de café, um carimbo de data no canto. Final da manhã de terça-feira, a sala mudou ligeiramente, não dramaticamente, só o suficiente. A segunda imagem apareceu. Eu de novo, limpando uma mesa, sorrindo para alguém fora da câmera. A terceira, inclinada sobre o caixa. A quarta, carregando uma bandeja para um cliente sentado perto da janela. Eles tinham ângulos, dias diferentes, consistência. Essas fotografias, continuou o advogado, foram tiradas ao longo de um período de 3 semanas. Elas demonstram um emprego regular em uma posição de serviço de baixo salário. Baixo salário. Ele não enfatizou, não precisava. Gerenciar um espólio avaliado em 11 milhões, continuou ele, requer sofisticação financeira, tomada de decisões sob pressão e capacidade de planejamento de longo prazo. Ele pausou apenas o suficiente para a implicação se assentar. Atributos que não são tipicamente associados ao emprego de nível inicial em serviços. O juiz se inclinou para a frente ligeiramente, cotovelos apoiados no banco. Ele olhou para a tela e depois para mim. Senhorita Quintana, disse ele, a senhorita está atualmente empregada nesse estabelecimento? Sim, meritíssimo. Uma ondulação percorreu a galeria. Sutil, mas presente. E há quanto tempo a senhorita trabalha lá? Aproximadamente 3 semanas. Ele assentiu lentamente, batendo uma caneta contra o bloco de notas. E sua renda desse emprego é variável, meio período. Ele anotou algo. Gerenciar milhões, disse ele quase conversacional.
É um pouco diferente de servir café. Lá estava. Não agressivo, não hostil, apenas desdenhoso. Algumas pessoas riram. Não alto, não o suficiente para serem repreendidas, só o suficiente para registrar. Meu pai não olhou para mim. Ele observava o juiz. Essa parte não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o quão familiar parecia. Não a sala do tribunal, não a linguagem legal, o tom, a certeza quieta, a suposição de que a versão de mim que eles estavam vendo o avental, o café, as pequenas interações era a história toda, que nada existia além disso que valesse a pena considerar. Meritíssimo, continuou o advogado do meu pai. Estamos solicitando que o tribunal considere nomear um administrador temporário para o espólio pendente de revisão adicional. Dado o status de emprego atual da ré, há uma preocupação razoável quanto à potencial má gestão. Má gestão? O juiz assentiu de novo, mais devagar desta vez. Senhorita Quintana, disse ele, virando-se de volta para mim. A senhorita tem representação legal hoje? Estou me representando sozinha, meritíssimo. Outra mudança. Esta ligeiramente mais afiada. Isso é um direito seu, respondeu ele. Embora eu aconselhe fortemente obter um advogado dada a complexidade da matéria. Complexidade. Era interessante como aquela palavra aparecia com frequência quando as pessoas queriam sugerir que você estava fora do seu alcance, sem dizer diretamente. O advogado do meu pai retomou, delineando o pedido em termos precisos. Controle supervisionado, supervisão financeira, avaliação psicológica se necessário, cada ponto entregue calmamente, razoavelmente, como uma série de passos lógicos, em vez de uma escalada. Eu não interrompi, não objetei, não corrigi uma única suposição. Quando ele terminou, o juiz juntou as mãos. Este tribunal, disse ele, precisa de garantia de que o espólio do coronel Quintana não seja colocado em mãos inexperientes. Inexperiente. A palavra pairou ali. Eu podia sentir a sala esperando. Não por evidências, não por argumento, por mim, por uma reação, por uma explicação, por algo que se encaixasse na versão da história que eles já haviam aceitado. A garota no avental, os 11 milhões de reais, o descompasso. Meu pai se recostou ligeiramente, o mais leve indício de um sorriso no canto da boca. Não cruel, não evidente, apenas confiante, como alguém que finalmente encontrou prova de algo em que acreditava há muito tempo. Eu estendi a mão e peguei a pasta que havia trazido comigo. Não era grossa, não precisava ser. Meritíssimo, disse eu uniformemente. Posso responder às preocupações do tribunal quanto à minha capacidade? A sala silenciou. O juiz assentiu uma vez. Prossiga. Eu dei um passo à frente, apenas o suficiente para fechar a distância entre onde eu estava e a borda do banco. O monitor ainda mostrava eu naquele avental, em movimento, capturada em um momento que agora significava mais do que deveria. Por um segundo, só um segundo, eu vi meu avô de pé na porta do escritório dele, braços cruzados, observando, sem julgar, sem intervir, esperando. Ele nunca intervinha cedo, sempre esperava para ver se você conseguiria. Eu olhei de volta para o juiz. Sim, meritíssimo, disse eu, e pela primeira vez desde o início da audiência, permiti que eu mesma falasse. Eu não comecei com os documentos. Ainda não. O papel pode esperar. As pessoas não. Elas decidem mais rápido do que leem, e uma vez que decidem, leva mais do que papelada para movê-las. Então deixei o silêncio segurar por um segundo a mais do que precisava. Tempo suficiente para a sala se inclinar um pouco para frente. Meu emprego atual, disse eu, é temporário. O advogado do meu pai mudou de posição ligeiramente, pronto para objetar se eu fosse longe demais cedo. Eu entendo como isso parece, continuei. Eu entendo a preocupação. O juiz me observava de perto agora, não divertido, não convencido, apenas atento. O que eu não acredito, acrescentei, é que a aparência sozinha seja suficiente para determinar capacidade. Houve uma pausa, uma pequena, do tipo que te diz que você disse algo tecnicamente correto, mas ainda não persuasivo. Então ajude o tribunal a entender, disse o juiz. Essa era a abertura. Eu não apressei. Meritíssimo, disse eu. Se o tribunal está avaliando minha capacidade de gerenciar o espólio do meu avô, então o contexto importa. Ele assentiu uma vez. Continue. Contexto. É uma palavra simples, mas muda tudo. Eu olhei brevemente para o monitor. A imagem ainda estava lá,
de mim no avental azul marinho carregando café, como se isso fosse a coisa mais importante que eu já havia feito. Não estava errado, só não estava completo. Meus pais me deixaram na casa do meu avô quando eu tinha 8 anos, disse eu. A sala mudou de novo, mais quieta desta vez. Eles chamaram de oportunidade, um ambiente melhor. O que significava era mais simples. Eu era inconveniente. Não olhei para o meu pai. Ninguém riu disso. Meu avô não perguntou como eu me sentia, continuei. Ele fez uma pergunta. Eu pausei, ouvindo a voz dele na minha cabeça tão clara como se ele estivesse atrás de mim. Isso é permanente? A caneta do juiz parou de se mover. Eles disseram não. Não era para ser. Eu deixei isso assentar por um momento. Foi. Eu podia ver algumas cabeças inclinando ligeiramente na galeria. Pessoas ajustando a história. Elas achavam que estavam assistindo. Coronel Armando Quintana acreditava em 3 coisas, disse eu. Disciplina, responsabilidade e conquistar seu lugar em qualquer sala que você entre. Eu não levantei a voz. Não precisava. Ele me deu uma programação na primeira noite que fiquei na casa dele. Acordar às 5h30, cama feita até às 5h35, café da manhã às 6, leitura às 6h30. Um leve sorriso tocou o canto da minha boca, não para a sala, mas para a memória. Eu achei extremo. Olhei de volta para o juiz. Ele me disse que eu queria estrutura. Eu só não sabia ainda. Nenhuma reação. Mas ele estava ouvindo. Não havia gritos na casa dele. Nenhuma punição do jeito que a maioria das pessoas entende. Apenas consequências. Eu podia sentir a sala se acomodando em um ritmo diferente agora. Menos entretida, mais atenta. Se eu esquecesse algo, eu corrigia. Se eu reclamasse, ele me fazia uma pergunta. Eu deixei o silêncio se estender apenas o suficiente para carregar. Esse ilegal? Algumas pessoas se mexeram nos assentos. Esse era o padrão dele, disse eu. Não se algo parecia justo, se atendia à lei. Eu descansei a mão levemente na pasta à minha frente, mas não abri. Quando eu tinha 12 anos, eu entendia a diferença entre justiça e legalidade. Aos 14, eu estava lendo direito contratual básico. O juiz se recostou ligeiramente sem interromper. Meus pais visitavam ocasionalmente, continuei. Feriados, aniversários, quando era conveniente. Eles usavam palavras como séria e distante para me descrever. Eu permiti um pequeno suspiro. Meu avô chamava de focada. Eu não precisava dizer mais do que isso. Quando eu tinha 16 anos, disse eu, ouvi uma conversa no escritório dele. Meus pais estavam pedindo acesso antecipado à parte da carteira de investimentos dele. Isso provocou uma reação sutil, mas real. Ele recusou. Finalmente olhei na direção do meu pai só uma vez. Ele disse a eles: herança não é direito adquirido. Olhei de volta para o juiz. É responsabilidade. A palavra pairou ali, mais pesada que as outras. Eu não entendia o quão literal isso se tornaria até muito depois. O juiz bateu a caneta de novo, mais devagar desta vez. E seu background profissional, senhorita Quintana? Perguntou ele. Lá estava. A pergunta que eles haviam evitado fazer até agora. Eu não respondi diretamente. Depois do ensino médio, disse eu, estudei direito. Sem elaboração, só o fato. Escolhi porque valorizo estrutura, sistemas, clareza. Eu podia sentir o advogado do outro lado se mexendo de novo, recalculando. Após a formatura, continuei. Entrei no Exército Brasileiro. Isso caiu diferente. Não dramático, não explosivo, só o suficiente. Algumas pessoas se endireitaram mais. Concluí o curso de formação de oficiais, disse eu. Depois continuei meu treinamento jurídico pelos canais militares. Os olhos do juiz se estreitaram ligeiramente, focando. E seu status atual? Perguntou ele. Encontrei o olhar dele uniformemente. Serviço ativo. Meritíssimo. A sala ficou quieta. Não o tipo de quietude que segue uma piada. O tipo que segue novas informações que as pessoas não esperavam ouvir. O advogado do meu pai deu um passo à frente rapidamente. Meritíssimo, disse ele. Embora respeitemos o serviço da ré, a questão perante o tribunal é a gestão do espólio, não o militar. É relevante, disse eu calmamente, sem levantar a voz, apenas continuando. O juiz ergueu a mão, não para me silenciar, para controlar o ritmo. Deixe ela terminar, disse ele. Isso era novo. Eu assenti ligeiramente. Meu status de designação atual, disse eu, me coloca em um período de transição entre postos. Eu gesticulei levemente para o monitor. O trabalho no café que o senhor vê aqui é meio período temporário, legal,
sem desculpas, sem defensividade. Durante este período, estou sujeita a procedimentos padrão de conformidade relacionados à supervisão financeira, dado o tamanho do espólio e meu status de serviço ativo. O advogado abriu a boca de novo, depois fechou. Esses procedimentos, continuei, incluem restrições ao gerenciamento direto de certos ativos até que a revisão seja concluída. A caneta do juiz se moveu de novo. Então, em vez de ficar ociosa, disse eu, escolhi trabalhar. Eu deixei isso assentar por um segundo. 3 turnos por semana, limpando mesas, servindo café. Olhei de volta para a tela. Não é ilegal. Ninguém riu desta vez. E não reflete minha plena capacidade profissional. O silêncio na sala parecia diferente agora. Não desaparecido, só recalibrado. O juiz se inclinou para a frente de novo, juntando as mãos. Senhorita Quintana, disse ele, a senhorita tem documentação apoiando suas declarações? Sim, meritíssimo. Eu bati levemente na pasta. Então vamos revisar isso, disse ele. Mas entenda, ele pausou, escolhendo as palavras com mais cuidado agora. Este tribunal deve avaliar não apenas credenciais, mas julgamento. Eu assenti uma vez. Claro, aquela palavra de novo, julgamento. Era sempre a última linha que eles alcançavam quando os fatos sozinhos não bastavam. Meu pai se mexeu no assento atrás de mim. Eu não me virei. Ele havia construído o caso dele no que as pessoas podiam ver. Um avental, uma bandeja, uma série de fotografias que contavam uma história simples. O que ele não havia considerado, o que ele nunca teve, era que eu havia sido treinada a maior parte da minha vida para deixar as pessoas se comprometerem completamente com suas suposições antes de corrigi-las. Meu avô costumava dizer isso o tempo todo. Se alguém vai te subestimar, ele me disse uma vez, de pé na porta do escritório dele, deixe que façam isso completamente. Eu descansei a mão plana na pasta. Eles vão argumentar o caso deles por você. Olhei de volta para o juiz. Estou pronta para apresentar minha documentação, meritíssimo. E desta vez, quando dei um passo à frente, não estava fechando distância. Estava tomando controle dela. Eu não abri a pasta imediatamente. Isso foi deliberado. O papel muda resultados, mas o timing muda pessoas. E em uma sala como esta, as pessoas importavam mais do que as provas. Jurisdições não funcionam só em estatutos. Elas funcionam em percepção, em confiança, na crença quieta de que a pessoa falando sabe exatamente para onde está indo. Então deixei o momento assentar. O juiz me observava agora com um tipo diferente de atenção. Não desdenhoso, não convencido também, apenas recalibrando. O advogado do meu pai estava de pé com uma mão descansando levemente na mesa, esperando eu cometer um erro ou um salto ou qualquer coisa que ele pudesse interromper. Eu não dei nada a ele. Antes de submeter a documentação, disse eu, gostaria de abordar as evidências apresentadas. O juiz assentiu. Prossiga. Eu me virei ligeiramente, não para o meu pai, não completamente para a tela, mas o suficiente para reconhecer ambos. As fotografias mostradas ao tribunal são precisas, disse eu. Elas me mostram trabalhando em um café ao longo de um período de 3 semanas. Sem negação, sem evasão, apenas confirmação. E a conclusão tirada dessas imagens, continuei, é que eu não tenho capacidade para gerenciar o espólio do meu avô. Eu deixei a implicação pairar. Essa conclusão, disse eu uniformemente, está incompleta. O advogado do meu pai deu um passo à frente apenas o suficiente para sinalizar objeção sem vocalizá-la ainda. Ele estava esperando eu exagerar, editorializar, dizer algo que soasse emocional em vez de preciso. Eu não fiz. O tribunal foi apresentado a um padrão, disse eu. Emprego regular, turnos rotineiros, repetição. Eu gesticulei levemente para o monitor. Uma narrativa consistente. O juiz olhou para a tela de novo, depois de volta para mim. O que não foi apresentado, acrescentei, é o método usado para construir essa narrativa. Lá estava. Uma mudança, sutil mas real. Explique, disse o juiz. Eu inclinei a cabeça ligeiramente. As imagens foram tiradas ao longo de um período definido, disse eu. 3 semanas, horários específicos do dia, dias específicos da semana. Eu pausei, deixando a estrutura disso afundar. Manhãs, início de tardes, nunca noites. A postura do advogado mudou uma fração. Essas janelas de tempo, continuei, se alinham com minhas horas fora de serviço durante um período de designação de transição.
Ninguém falou fora dessas janelas. Eu disse nenhuma vigilância foi conduzida. Isso caiu. A caneta do juiz parou de novo. A senhorita está sugerindo documentação seletiva, disse ele. Estou afirmando um fato, respondi. Não levantei a voz. Não enfatizei. Apenas deixei existir. O advogado do meu pai interveio rapidamente. Meritíssimo. A ré está especulando sobre métodos de investigação. Não estou especulando, disse eu. Ainda calma. Estou descrevendo lacunas observáveis. O juiz ergueu uma mão de novo. Não bruscamente, só o suficiente. Deixe-la terminar. O advogado recuou. Essa foi a segunda vez. Eu continuei. Se o objetivo era avaliar minha plena capacidade profissional, disse eu, a investigação teria se estendido além de 3 semanas. Teria incluído verificação de credenciais, histórico de emprego e licenças. Deixei meu olhar se fixar brevemente no advogado. Não foi o caso. Ele sustentou meu olhar por 1 segundo. Depois desviou primeiro. Em vez disso, continuei. O tribunal foi apresentado a um conjunto curado de imagens que apoiam uma conclusão específica. Eu me virei ligeiramente mais para o juiz. Que eu sou uma atendente de café. A palavra não carregava o peso que tinha antes. Não mais. O silêncio encheu a sala de novo. Mas não estava vazio desta vez. Estava ativo. As pessoas estavam pensando, remontando. Meritíssimo, disse eu. Gostaria de submeter o exibito A. Eu abri a pasta. O som foi pequeno, mas naquela sala carregou. Eu removi um único documento e entreguei ao meirinho que o passou para o banco. O juiz olhou para baixo. O que estou olhando? Perguntou ele. Minhas ordens de serviço ativo, disse eu. Exército Brasileiro. Ele escaneou a página lentamente desta vez. E exibito B. Acrescentei, já puxando o próximo documento livre. Este passou pelo mesmo processo. Minha certificação jurídica, disse eu. Inscrição na OAB. O advogado mudou de posição de novo, mais notavelmente agora. Exibito C, disse eu, colocando o terceiro documento à frente. Designação de designação atual. A expressão do juiz não mudou dramaticamente. Não precisava. A mudança estava no ritmo da leitura dele. Mais lento, mais deliberado, menos suposição. Meritíssimo, disse o advogado cuidadosamente. Não contestamos que a ré possa ter qualificações adicionais. Nossa preocupação permanece o padrão atual dela. Eu disse baixo, terminando a frase por ele. Ele parou. Essa é a palavra para a qual continuamos voltando. Continuei. Padrão. Eu deixei a palavra se assentar entre nós. Um padrão construído a partir de um conjunto estreito de observações. O juiz olhou para mim de novo. E sua explicação para esse padrão? Perguntou ele. Encontrei o olhar dele. Está incompleto. Foi isso. Sem elaboração, sem justificativa, apenas a correção. A sala segurou imóvel. Meu pai se mexeu atrás de mim. Desta vez eu senti, não vi, um pequeno movimento, inquieto, o primeiro sinal de que a versão da história na qual ele havia confiado poderia não se sustentar. Eu não me virei. Não precisava. Meritíssimo, disse eu. Entendo a responsabilidade do tribunal de garantir que o espólio do meu avô seja gerenciado competentemente. Eu quis dizer isso. Compartilho essa responsabilidade. Essa parte importava mais do que qualquer outra coisa que eu havia dito. Isso não é sobre orgulho, acrescentei, ou percepção. Eu descansei a mão levemente nos documentos restantes na pasta. É sobre precisão. O juiz assentiu uma vez. Não concordância, reconhecimento. Continue, disse ela. Eu respirei. Não fundo, não dramático, só o suficiente. Meu avô não tomava decisões impulsivas, disse eu. Ele avaliava, verificava, testava. Eu podia vê-lo de novo de pé na borda da entrada de carros, me observando lutar para carregar algo que era só ligeiramente pesado demais. Ele nunca intervinha imediatamente. Ele me deixou o espólio dele. Eu continuei porque eu atendia aos padrões dele. Eu deixei isso assentar, não porque eu pedi. A diferença importava. O advogado do meu pai deu um passo à frente de novo, mais cuidadosamente desta vez. Meritíssimo, a ré está tentando reformular a questão. O tribunal não está avaliando a intenção do avô dela, mas a capacidade presente dela, que é precisamente o que estou abordando, disse eu, ainda calma, ainda controlada. O juiz ergueu a mão de novo. Eu entendo ambas as posições, disse ele. Prossiga, senhorita Quintana. Essa foi a terceira vez. Padrões estavam mudando. Eu a senti. Minha capacidade presente, disse eu, não é definida por um instantâneo de 3 semanas.
Olhei uma vez mais para a tela, depois de volta para o banco. É definida por um corpo de trabalho, treinamento e responsabilidade que ainda não foi totalmente apresentado a este tribunal. Eu pausei e pretendo apresentar. Lu, a sala não reagiu externamente, mas a energia havia mudado. Não era mais sobre provar que eu era não qualificada. Era sobre descobrir se eu não era. Essa diferença é onde os casos viram. Eu fechei a pasta gentilmente, não porque havia terminado, mas porque havia dito o suficiente por enquanto. Meu avô costumava dizer: há um momento em todo argumento onde empurrar mais forte enfraquece sua posição. Este não era o momento de empurrar. Este era o momento de deixá-los alcançar. Eu dei um passo atrás ligeiramente, retornando aonde eu estava antes. A distância parecia diferente agora, não menor, só equilibrada. O juiz olhou para baixo para os documentos de novo, depois de volta para mim. Senhorita Quintana, disse ele, o tribunal fará um recesso breve para revisar esses materiais. Ele bateu levemente no banco. Reconveniremos em breve. O meirinho anunciou. As pessoas se levantaram, cadeiras se mexeram, vozes retornaram baixas e controladas. Eu fiquei onde estava por um segundo a mais do que necessário. Então me virei. Meu pai já estava olhando para mim, não sorrindo desta vez, apenas calculando. Isso estava bom. Ele estava um pouco atrasado para começar. A sala do tribunal parecia diferente após o recesso. Não mais quieta, só mais apertada. Conversas caíam conforme as pessoas retornavam aos assentos como uma sala se ajustando a uma nova temperatura. O juiz voltou com uma pasta na mão, não a mesma de antes. A minha. Ele a colocou para baixo cuidadosamente, não casualmente. Esse foi o primeiro sinal. Sentem-se. Cadeiras se acomodaram. O meirinho deu um passo atrás. O advogado do meu pai endireitou a gravata, um pequeno hábito que não havia aparecido mais cedo pela manhã. O juiz olhou para mim primeiro desta vez. Senhorita Quintana, disse ele, revisamos suas submissões. Ele não disse o que achava delas. Juízes raramente fazem não diretamente, mas a pausa que seguiu carregava mais peso do que qualquer declaração poderia. Doutor, acrescentou ele, virando para o advogado do meu pai. O senhor pode prosseguir. O advogado assentiu, mas houve uma fração de atraso, só o suficiente para registrar. Obrigado, meritíssimo. Ele deu um passo à frente, mas não olhou para a tela desta vez. Olhou para mim. Senhorita Quintana, disse ele. A senhorita forneceu documentação indicando serviço militar e treinamento jurídico. Correto. E ainda assim, continuou ele, a preocupação permanece seu julgamento presente. Sua decisão de trabalhar em um ambiente de baixo salário, enquanto responsável por um espólio desta magnitude, levanta questões. Lá estava de novo. Mesmo argumento, ângulo diferente. Questões. Repeti. Sim, disse ele. Sobre prioridades, sobre estabilidade, sobre se suas ações refletem o nível de discrição requerido. Ele foi cuidadoso, mais cuidadoso do que antes. Essa é uma preocupação justa, disse eu. A admissão o pegou de surpresa. Não o suficiente para mostrar, mas o suficiente para mudar sua postura. E sua resposta? Perguntou ele. Eu não respondi imediatamente. Deixei a sala segurar. Minha resposta, disse eu, é que o senhor está avaliando uma decisão sem entender as restrições sob as quais ela foi feita. O juiz se inclinou para a frente ligeiramente. Explique. Eu dei um passo à frente de novo, apenas o suficiente para fechar a distância que eu havia criado antes. Minha designação atual, disse eu, me coloca sob protocolos específicos de conformidade financeira. O advogado franziu a testa ligeiramente. Esses protocolos, continuei, limitam o engajamento direto com certas categorias de ativos durante períodos de transição entre postos. O juiz olhou para baixo para os documentos de novo, virando uma página. E seu ponto? Perguntou ele. Meu ponto, disse eu, é que eu não estou atualmente gerenciando o espólio em plena capacidade por design, não por deficiência. Isso caiu diferente. O advogado se recuperou rapidamente. Mesmo assim, disse ele, escolher trabalhar em um café é legal, eu disse. Sim, ele concedeu, mas levanta questões sobre julgamento. Só se o senhor assumir que havia opções melhores disponíveis sob aquelas restrições, respondi. Silêncio. Ele não tinha uma resposta pronta. O juiz olhou entre nós. Senhorita Quintana. Ele disse, este tribunal está menos preocupado com o que é permissível e mais com o que é prudente. Eu assenti. Entendido. Aquela palavra de novo.
Mas desta vez não era uma ponte. Era um setup. Então ajude o tribunal a entender seu processo de tomada de decisão, disse ele. Lá estava a pergunta por trás de todas as outras. Eu deixei um segundo passar, não por efeito, por clareza. Minha decisão, disse eu, foi permanecer ativa, responsável e visível durante um período onde meu envolvimento direto no espólio era limitado. Mantive a voz firme. Escolhi trabalho que exigia consistência, atenção aos detalhes e interação pública. O advogado mudou de posição de novo, preparando para contra-atacar. Servir café, disse ele, incapaz de manter uma leve borda fora disso, não é tipicamente considerado uma demonstração de julgamento financeiro de alto nível. Eu virei a cabeça ligeiramente para ele. Não, disse eu calmamente. Não é. Então olhei de volta para o juiz. Mas é uma demonstração de disciplina. Aquela palavra de novo, a mesma que meu avô usava. E disciplina, acrescentei, é transferível. O juiz não interrompeu. Ele estava ouvindo agora, não avaliando. Ouvindo. Meu avô não me deixou o espólio dele por causa do que eu fiz em um único momento, disse eu. Ele me deixou porque de como eu opero consistentemente. Eu pausei, deixando isso conectar, sob pressão, sob escrutínio, sob restrição. Eu podia sentir a sala se inclinando de novo, não por drama, por resolução. E hoje, continuei. Este tribunal está me avaliando sob todas as três. O advogado interveio tentando recuperar o controle. Meritíssimo. A ré está fazendo declarações generalizadas. Estou fazendo específicas, disse eu, sem levantar a voz, apenas continuando. E posso apoiá-las. O juiz ergueu a mão de novo, desta vez mais decisivamente. Deixe ele terminar. Essa foi a quarta vez. Padrões não apenas mudam, eles se assentam. Eu dei mais um passo à frente. Não agressivo, não hesitante, apenas preciso. Eu entendo a preocupação do tribunal sobre percepção, disse eu. Olhei uma vez para a tela, ainda congelada naquela imagem de mim no café. Eu entendo por que essas imagens foram persuasivas. Olhei de volta para o juiz. Elas foram feitas para serem. A sala silenciou. O advogado do meu pai não se mexeu. Meu pai também não. Elas apresentam uma versão de mim que é fácil de categorizar. Continuei. Fácil de descartar. Eu deixei as palavras caírem. Mas elas não são falsas. Isso importava. Elas são incompletas. E isso importava mais. O juiz se recostou ligeiramente, me estudando de novo. Senhorita Quintana, disse ele. A senhorita estabeleceu que o tribunal pode não ter tido o quadro completo. Ele pausou, mas a pergunta permanece. Ele parou só por um segundo, tempo suficiente para escolher as palavras. Quem é a senhorita neste contexto? Lá estava. Não uma pergunta legal, uma definidora. A sala ficou imóvel. Sem mexer, sem sussurrar, apenas espaço. Eu não apressei. Não olhei para o meu pai. Não olhei para o advogado. Olhei para o juiz. Eu respondi. Eu não sou apenas uma atendente de café. Eu deixei a frase terminar ali. Não como correção, como transição. O silêncio se aprofundou, medido, focado. Eu sou uma capitã do exército brasileiro. Sem ênfase, sem teatralidade, apenas a verdade. Caiu como algo pesado sendo colocado com cuidado, não jogado, colocado. Ninguém riu, ninguém se mexeu, nem mesmo o advogado falou. O juiz não reagiu imediatamente. Isso foi o que tornou real. Ele não performou surpresa, absorveu. Então olhou para baixo para os documentos de novo, mais devagar desta vez. Capitã repetiu ele quase para si mesmo. A sala segurou. Eu não acrescentei nada. Não precisava porque aquela não era o fim da resposta. Era a parte que eles podiam ouvir. O que importava era o que vinha a seguir. E desta vez, quando eu falei, não dei um passo à frente. Fiquei exatamente onde estava. Eu sirvo como oficial jurídica, disse eu. As palavras foram precisas, claras. Sou licenciada para praticar direito. Uma pausa. Opero sob uma cadeia de comando que me responsabiliza por decisões com implicações legais e financeiras. Outra pausa. Meu trabalho requer discrição, análise e adesão a padrões que não são opcionais. A caneta do juiz não havia se mexido. Ele não estava mais escrevendo. Estava ouvindo. Eu não apresentei isso antes. Continuei. Porque o tribunal não havia feito a pergunta certa. Eu deixei isso assentar, mas agora fez. Silêncio. Completo. Irreversível. Meu pai se mexeu atrás de mim. Não um movimento calculado desta vez. Uma reação. Tarde,
O juiz colocou a caneta para baixo. Doutor, disse ele sem desviar o olhar de mim. Aproxime-se. O advogado hesitou pela primeira vez. Então deu um passo à frente. O juiz se inclinou ligeiramente para ele. Voz baixa, mas não baixa o suficiente para esconder a mudança. Vamos precisar revisar a base do seu argumento. O advogado assentiu cuidadosamente porque o caso não havia terminado, mas a versão dele com a qual eles entraram havia. E há uma diferença entre perder um caso e perder a história que deveria vencer. A segunda audiência não parecia uma continuação. Parecia uma correção. Mesma sala, mesmo banco, mesmo número de caso impresso no topo de cada documento. Mas a energia havia mudado para algo mais quieto, mais preciso. Havia menos pessoas na galeria desta vez. Sem vizinhos, sem parentes distantes, se inclinando para entretenimento, apenas advogados, um escrivão, o Meirinho e meu pai. Ninguém estava sorrindo. O juiz entrou sem olhar para nenhum de nós. Sentou, ajustou o arquivo à frente dele e falou sem preâmbulo. Este tribunal revisou os materiais adicionais submetidos. Sem comentário, sem tom, apenas fato. Doutor, disse ele, virando para o advogado do meu pai. O senhor pode prosseguir. O advogado se levantou mais devagar do que antes, mas composto. Meritíssimo, começou ele. Reconhecemos o serviço militar da Ré e qualificações jurídicas. No entanto, nossa preocupação permanece. Ele parou. Não porque esqueceu a linha, porque não se encaixava mais. Ele recalibrou no meio da frase. Nossa preocupação permanece se a decisão da Ré foi influenciada por fatores não totalmente compreendidos na época. Influência. Era uma palavra mais suave que incapacidade, menos direta, mais sobrevivível. O juiz assentiu ligeiramente. E sua evidência? O advogado hesitou por meio segundo, depois continuou. Acreditamos que o coronel Quintana pode não ter apreciado totalmente as demandas de gerenciar um espólio deste tamanho em conjunto com o serviço ativo. Pode não ter. A linguagem havia mudado. Assim como o terreno. O juiz se virou para mim. Senhorita Quintana. Eu me levantei. Sem pasta desta vez. Tudo que precisava ser submetido já havia sido. O que o tribunal está sendo pedido para considerar, disse eu, é se meu avô tomou uma decisão que ele não entendia. Eu deixei o peso disso assentar. Coronel Armando Quintana serviu 31 anos no Exército Brasileiro. Ninguém interrompeu. Ele gerenciou pessoal, recursos, orçamentos que excediam qualquer coisa nesta sala. Eu não levantei a voz. Não precisava. Ele revisava seu espólio anualmente. Todo ativo, toda a alocação. E eu pausei só o suficiente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A expressão do juiz não mudou, mas a caneta dele se moveu de novo. Não rapidamente, não mecanicamente, deliberadamente. A senhorita tem documentação dessas revisões? Perguntou ele. Sim, meritíssimo. Eu não alcancei nada. Elas já fazem parte dos exibitos submetidos. Ele assentiu uma vez. O advogado mudou de posição de novo, tentando encontrar um caminho de volta. Meritíssimo, disse ele. Mesmo se aceitarmos que o falecido estava ciente de suas decisões, as circunstâncias atuais da Ré são regidas por regulamento. Eu disse, ele parou. O juiz olhou entre nós. Esclareça, disse ele. Minha designação atual, continuei, coloca limitações temporárias no gerenciamento direto de ativos. Essas limitações são documentadas, legais e projetadas para prevenir conflito de interesses. Eu deixei isso assentar. Elas não indicam incapacidade. O advogado abriu a boca, depois fechou de novo porque não havia para onde aquele argumento ir. O juiz se recostou ligeiramente. Este tribunal, disse ele, não está no negócio de reescrever testamentos baseado em especulação. A palavra caiu limpa. Especulação. Ele olhou para o advogado do meu pai. O senhor não demonstrou influência indevida. Uma pausa. O senhor não demonstrou incapacidade. Outra pausa. E o senhor não demonstrou má gestão. 3 linhas. 3 fechamentos. O advogado assentiu uma vez lentamente, porque não havia mais nada a fazer. O juiz se virou para mim. Senhorita Quintana, disse ele, o pedido para nomear um administrador temporário é negado. Ele não olhou para a galeria. Não havia galeria para performar. O espólio permanecerá sob sua autoridade sujeito ao quadro regulatório existente. Eu assenti uma vez. Obrigada, meritíssimo. Ele fez uma nota final, depois fechou o arquivo. Este assunto está concluído. O martelo não desceu forte. Não precisava.
O som foi pequeno. Final. As pessoas se levantaram, cadeiras se moveram, papéis foram recolhidos. Ninguém correu para fora. Ninguém demorou também. A sala esvaziou do jeito que havia enchido quietamente. Eu não me mexi imediatamente. Esperei até o escrivão terminar de organizar o banco, até o meirinho dar um passo ao lado, até o último advogado passar pela porta. Então me virei. Meu pai ainda estava lá. Não havia se mexido. Por um segundo, ficamos apenas de pé, um de frente para o outro. A mesma distância que havíamos tido no início da primeira audiência. Contexto diferente, mesmo espaço. Você não precisava fazer isso, disse ele. Não alto, não raivoso, apenas afirmado. Eu considerei aquilo. Há respostas que você prepara e há respostas que você não precisa dar. Eu não, disse eu. Sustentei o olhar dele. Você fez? Sem ênfase, sem acusação, apenas alinhamento. Ele olhou para mim por um momento a mais, como se tentasse encontrar algo no meu rosto que fizesse o resultado fazer sentido. Então assentiu uma vez. Não concordância, reconhecimento, e se virou. Eu observei ele sair da sala do tribunal do mesmo jeito que o havia observado sentar nela sem chamar, sem acrescentar nada que não precisasse ser dito, porque não havia mais nada para argumentar. Lá fora, o ar parecia diferente, não mais leve, só mais claro. Eu fiquei nos degraus por um momento, deixando o barulho da rua se assentar em algo familiar, carros passando, portas abrindo, pessoas seguindo suas próprias versões do dia, alheias ao que havia acabado de acontecer dentro daquele prédio. Essa é a coisa sobre momentos como este. Eles parecem enormes quando você está neles e invisíveis quando não está. Eu enfiei a mão na bolsa e peguei meu telefone, não para verificar algo urgente, só um hábito. Havia uma mensagem da minha unidade. Detalhes da designação. Próxima localização, um novo conjunto de responsabilidades já esperando. Eu li uma vez, depois tranquei a tela. Meu avô costumava dizer a mesma coisa toda vez que algo terminava. Bom, ele dizia, agora o que vem a seguir? Eu desci os degraus do tribunal e entrei na rua. Não mais rápido, não mais devagar, apenas para frente, porque isso era tudo que isso algum dia foi. Não vingança, não vitória, apenas correção e continuação. Se você já foi subestimado, se alguém decidiu quem você era antes de você ter a chance de falar, eu gostaria de saber o que você fez a seguir. Você argumentou, foi embora ou esperou até o momento certo para deixar a verdade fazer o trabalho por você? Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Histórias como esta não são raras. Elas são apenas raramente contadas até o fim. E se esta significou algo para você, há mais esperando. Inscreva-se, fique comigo e vamos continuar juntos.